Hoje vamos explorar mais a fundo o tema lançamentos imobiliários e sua arquitetura. A arquitetura e sua contemplação, bem como o que você precisa saber para a aquisição do imóvel com segurança e conhecimento. Geralmente, quando vamos tratar do tema arquitetura, o que temos na literatura é a história da arquitetura, história da arte, ou seja, a arquitetura clássica, grega, romana, a gótica, a barroca, a neoclássica, moderna e contemporânea. Mas não é esse o nosso objetivo aqui. O nosso objetivo é ser específico na arquitetura urbana, o tipo de arquitetura que leva o nome de verticalização. E mesmo sendo específico, a arquitetura urbana verticalização, mesmo assim continua muito subjetivo, pois geralmente se dá a isso o nome de arquitetura moderna contemporânea, e se apresenta de várias formas. São várias propostas. O tema é complexo, precisamos trabalhar o assunto para que possamos ser o mais claro e objetivo possível. Ao descrever todo o processo, vamos falar em termos de design. Mas o termo design, aquele vindo do inglês, que significa desenho, projeto, criação, concepção. Ou seja, se alguém perguntar, design interiores faz parte? E design exteriores entra também? Sim, fazem parte. É a arquitetura de interiores e exteriores. É o projeto arquitetônico completo. Vamos supor este ambiente e também um projeto arquitetônico para este espaço, para esse terreno. Nesse caso, já existe um paisagismo, e isso é ótimo, pois já existe uma integração, já há uma paisagem integrada. Cabe aí uma arquitetura de residências suspensas. Nem sempre se encontra uma paisagem pronta como essa. Vamos supor um outro terreno, outro ambiente, neste espaço urbano. Também temos vegetação. Talvez a imagem não mostre muito bem, é uma imagem aérea, mas tem vegetação no entorno. E vamos trabalhar numa proposta também de residências suspensas e torre única. Vamos admitir que já temos um escopo. Se temos um escopo, podemos, então, pensar agora em termos de design, projeto, concepção. Vejamos os detalhes desse espaço. O que temos é uma arquitetura urbana, duas avenidas, uma sentido centro e outra sentido bairro, sendo que no meio mais uma avenida, uma pista sentido bairro e outra sentido centro, e no meio uma exclusiva para transporte público. Nos fundos, um parque com um lago e vegetação, tem um shopping, tem um hipermercado quase que na mesma quadra, além de lojas de materiais de construção e demais serviços. É uma região bem servida de serviços. Para ficar mais claro, vamos voltar no tempo. Esta imagem é de cerca de 40 anos atrás. De lá para cá, muita coisa mudou, principalmente a urbanização. Mas o verde se manteve. Foi o resultado de uma urbanização planejada. Voltando para o presente. Nessas imagens, vemos de forma mais clara o ambiente em torno. Agora sim, essas são as imagens da vegetação no entorno.
Toda decisão de uma incorporação tem um planejamento antes da compra do terreno, mas a engenharia jurídica para a aprovação junto à prefeitura e demais órgãos. Ou seja, leve em conta aí, some aí cerca de 3 anos de planejamento. Toda essa etapa, que é imensa, vamos pular para que possamos otimizar nosso tempo. Além, é claro, também toda a engenharia de análise do solo do terreno, toda a infraestrutura necessária também vamos pular. Voltando à proposta de design, arquitetura, residências suspensas, integração com a natureza e torre única. E também supondo o projeto arquitetônico já finalizado. Analisando a proposta para o elemento arquitetura-paisagismo. Uma análise breve, um exercício. Imagine uma torre de cerca de 120 metros de altura. Vemos o paisagismo em cada unidade de apartamento. Isso significa que, à medida que vamos subindo, o paisagismo, as plantas, foram pensadas para cada unidade. A temperatura muda, o tipo de vento que sopra muda, e isso significa dizer que existe um tipo de vegetação para cada unidade. O ângulo, a quantidade de sol que bate, também afeta a vegetação. A posição onde elas ficam tem que ser planejada de acordo com a quantidade de sol. Algumas plantas se adaptam melhor, outras não. Estamos falando de uma torre de cerca de 120 metros de altura. Essa é uma imagem ilustrativa do empreendimento EID 360 da AG7 Incorporadora. Uma explicação completa deste empreendimento significa dezenas de páginas de informações. Vejam que um único elemento analisado, não todo ele, sim uma parte, já leva um certo tempo para ser demonstrado. E para um conhecimento efetivo, é necessário repetição para melhor compreensão. Agora, imagine ter a pretensão de fazer uma demonstração, uma explicação de todo o projeto arquitetônico. Além de demorado, não teríamos tempo disponível para isso. Como resolver isso? A solução mais plausível é fazer uma total e completa reengenharia ou engenharia reversa. Mas para fazer isso, devemos primeiro saber exatamente o que estamos propondo, do que exatamente estamos falando. Vamos pensar em termos de lógica. E se estamos falando de lógica matemática, estamos falando também de ciência. Vamos supor que precisamos de confrontação de hipóteses, que precisamos criar uma ciência para isso. O que fazer e como fazer para resolver isso? Para qualquer ciência, a primeira coisa que precisamos saber ou descobrir é a questão de qual é o sujeito dessa ciência. À primeira vista, a resposta parece ser óbvia. O sujeito dessa suposta ciência é o arquiteto. Mas será isso verdade? Isso não pode ser verdade em hipótese alguma. Não tem lógica, porque o projeto arquitetônico já está pronto. Ele já teve seu início lá atrás na decisão da compra do terreno. O nosso sujeito, na verdade, é a ideia, a concepção e o pensamento, ou os pensamentos na mente do arquiteto, a memória do arquiteto. E no caso de incorporação, na verdade, vários arquitetos, várias memórias. São vários escritórios de arquitetura. Um escritório de arquitetura para o projeto principal,
outro para o paisagismo, outro para a arquitetura de interiores, etc. Então, o sujeito de nossa ciência é o pensamento, as memórias desses diversos escritórios de arquitetura. É somente um exercício, pois, como veremos mais adiante, já existe uma lógica implícita em todo o processo. Seguindo, temos o sujeito. E se temos sujeito, precisamos descobrir obrigatoriamente o objeto dessa suposta ciência. Qual seria o objeto? Na verdade, podemos perceber que não há somente um objeto, mas tem duplo objeto. O primeiro, o obrar, a obra, a edificação. E o segundo objeto, o destinatário, que é o morador. O primeiro objeto, a obra, será de responsabilidade da engenharia. Ela será responsável por juntar todos os materiais, os diversos minerais e dar forma, ou seja, plasmar num negócio chamado empreendimento, edificação, prédio. Todas essas memórias, toda essa concepção tem que duplicar na mente do futuro morador. E como fazer isso? Como resolver isso? Podemos elaborar, fazer toda uma reengenharia, ou seja, descrever nos mínimos detalhes todo o projeto arquitetônico, tudo o que foi pensado, os pensamentos e memórias dos diversos arquitetos. Feito isso, colocamos no papel, geramos 400, 500 páginas de informações e entregamos ao destinatário e resolvido. Será mesmo? Resposta: não. Temos aí dois problemas e que precisamos de algum tipo de solução. O primeiro problema é o seguinte: quem elaborou o documento é que tem toda a informação, todo o conhecimento. Ué, mas não falamos antes que o conhecimento deve ser duplicado na mente do destinatário? As informações, o conhecimento deve ser duplicado no cliente, no morador, no comprador, como dito anteriormente, que é quem paga. E além disso, temos mais um problema. O segundo problema é que normalmente não temos tempo para ler várias páginas de informações de todo o projeto arquitetônico. Para atingir o conhecimento pleno, precisaríamos, primeiro, uma leitura literal, uma segunda camada analógica para a compreensão de todos os significados, o que cada coisa significa. Uma terceira camada, a camada moral, alguma crítica ou objeção. E finalmente a quarta camada, o contemplativo, onde você contempla todo o conhecimento adquirido, ou seja, leva tempo e dá muito trabalho, e tempo é o que normalmente não temos. Para resolver isso, temos a metodologia iCanvas. O que é essa metodologia e o que ela faz? A metodologia iCanvas se apresenta de forma visual e dividida em quadros e responde todas as perguntas necessárias. Por quê? O que? Quem? Como? Quando e quanto? Foi desenhada levando-se em conta o funcionamento de nossa razão, de nosso racional, que é a ideia de todo e parte, é a concepção das coisas como um todo organizadas, ou seja, o todo relacionado com as partes e as partes entre si. É a capacidade de perceber totalidades organizadas na sua relação com as partes e as partes entre si.
Voltando no que falamos antes, o nosso sujeito enquanto ciência, o sujeito é o que está na mente do arquiteto, ou no caso, nos vários arquitetos. E dissemos também que tudo que foi pensado pelos arquitetos deve duplicar na mente do cliente, do comprador, do futuro morador. O que isso quer dizer? Isso significa que, para o conhecimento pleno, temos que passar por todos os discursos. Normalmente ficamos no discurso poético, no retórico, e achamos que tudo acaba por aí mesmo. Isso é insuficiente. Para a comunicação eficiente, temos que passar pelos 4 discursos: o poético, o retórico, o dialético e o analítico, o lógico. Significa dizer que numa escala de verossimilitude, pela poética tendemos à verdade, pela retórica suspeitamos a verdade, pela dialética atingimos a opinião mais provável e pela lógica alcançamos a ciência. Percebam que a proposta é ser descritivo, descrever cada elemento dentro de uma descrição verossímil. A metodologia iCanvas entrega tudo isso de forma on demand. Ou seja, para quem gosta de uma descrição minuciosa, detalhada, ela entrega. E para quem gosta da coisa mais sintética, ela também entrega. E se alguém não gostou de nenhuma opção, também é possível personalizar, de acordo com os requisitos de cada um. Ou ainda, se alguém prefere offline, também é possível. A metodologia segue o modelo Canvas. É possível trabalhar em loco, no formato A1 ou A3, através de papel, caneta, lápis e post-it. É como se você recebesse o próprio arquiteto. Só abrindo um parêntese. Quando falamos de ciência, estamos falando de lógica matemática, de veracidade, de algo inteligível. Para validar isso, devemos ter em mente as palavras signo, significado e significante. Exemplo: quando eu falo paisagismo, a palavra escrita é o signo. Ou se falei paisagismo, a voz, o áudio emitido é o signo. O significado é o elemento da arquitetura chamado paisagismo, suas partes e nuances. E o significante é o paisagismo, o objeto apreendido, ou seja, a paisagem propriamente dita. Temos que levar sempre em conta isso, do contrário, a transmissão do conhecimento será falha. Abrindo mais um parêntese, quando falamos do referente, queremos dizer que devemos ir além da lógica, ou seja, o referente é o objeto propriamente dito, é o objeto apreendido e inteligível. Pense agora no seu imóvel, ele não é somente lógico, ou seja, não é só uma estrutura do possível, ele tem estética, você vê, você sente e percebe que ele é um fato, é uma realidade. Podemos comparar com o mercado financeiro. O que isso tudo tem de diferente em relação ao mercado financeiro? A corretora, o consultor financeiro, o trader, apresenta sempre uma análise técnica, uma análise fundamentalista e acompanhada de uma estratégia. A metodologia iCanvas também passa por todos esses passos, com a diferença que no mercado financeiro você vende papéis, promessas, enquanto que o imóvel é de fato uma realidade. Você percebe esteticamente, ou seja, é tangível. Mesmo que seja quando da compra do imóvel na planta, mesmo assim é mais tangível do que os produtos, os papéis do mercado financeiro. Para facilitar a tomada de decisão, a metodologia iCanvas, em um dos quadros,
traz uma solução excelente para quem tem pouco ou nenhum tempo disponível. Ela contém o quadro Ritmo. Esse quadro foi desenhado para atender a demanda por tempo de nossos clientes. Normalmente, o ritmo diário de nossos clientes são voltado para as tarefas pessoais e profissionais, e há dificuldade de encontrar espaços em suas agendas. O normal de ocorrer é sempre agendar um dia e hora, de preferência, para a rodada de reuniões, de apresentações, mas pela nossa experiência, mesmo quando agendamos dia e hora, muitas vezes o que acontece é que o cliente não está, devido às diversas demandas, confortável, não parece estar muito afim de conversa. Por isso, a necessidade de respeito ao ritmo pessoal e profissional. Pensando nisso tudo e no conforto do cliente, foi desenhado o quadro Ritmo. Foi desenhado para atender a demanda, ou seja, respeitar o ritmo pessoal e profissional do cliente. Como está disponível on demand, o cliente usa no horário de melhor escolha e em qualquer hora do dia. Assim, o cliente pode receber conhecimento sem estar preso a horários e reuniões. Isso é bastante interessante, pois os melhores momentos para aprender, na maioria das vezes, chegam quando não estamos esperando. Ou então, de outra forma, sabe aqueles momentos em que o universo se abre para você e tudo flui, tudo faz sentido, o aprendizado fica fácil, mas em outros momentos o universo se fecha e tudo fica nebuloso e de difícil compreensão. A iKanvas pensou nisso também. Tecnologia e metodologia iKanvas. Outro diferencial da metodologia iKanvas é que em seu back-office tem pessoas reais e não robôs. A tecnologia é um meio, uma função. As diversas tecnologias empregadas são somente um meio para facilitar a entrega de experiência. Para iKanvas, inteligência está nas pessoas e não na máquina. Uma das tecnologias empregadas é a tecnologia BI, Business Intelligence. O que faz essa tecnologia? Ela tem a ver com a forma com que os dados são armazenados, a forma como são extraídos, como são tratados, e a forma com que os dados são apresentados. E isso tudo feito por pessoas reais. Vejamos como a iKanvas trata a informação e como entrega conhecimento. Vejamos essa imagem. Dado, informação, conhecimento, insight, sabedoria. A primeira coluna, dado. Se eu falo folha, o que isso significa? Não dá para saber, não tem contexto, não tem nada de útil associado, é só um dado bruto. Agora, na segunda coluna, eu tenho informação. Eu falo planta com folhas secas. Opa, agora eu já tenho informação que a folha é de planta, de vegetal, e não é somente uma folha, mas várias e estão secas. Assim, eu já tenho informação. Na terceira linha, conhecimento. Eu tenho conhecimento que falta de água, tipo de terra, quantidade de sol. Eu tenho conhecimento que as plantas, os vegetais precisam de água e que também precisam de certo tipo de terra, de matéria orgânica, adubo adequado. E além disso, preciso de sol. A partir daí, eu já posso ter os insights. Algumas plantas precisam de pouca água, outras precisam de mais água. Algumas precisam de rega recorrente, outras não. Algumas, para se desenvolverem, precisam de sol pleno, outras de meia sombra. Algumas precisam de certos tipos de terra, com mais ou menos fósforo e potássio, com mais ou menos matéria orgânica. Algumas precisam de calcário, outras precisam de adubagem específica. Algumas precisam da terra mais firme, outras da terra mais fofa. Outras precisam de areia para facilitar a vazão.
e distribuição da água pelo solo. Acontece que é sabido também que tem certas plantas que têm como causas de folhas secas, folhas mortas, a causa é devido a algumas pragas. E a origem dessas pragas vem do fato de as raízes ficarem com excesso de água, encharcadas. Ou seja, você pode até regar com a quantidade de água adequada, mas se a terra, o solo não for planejado corretamente, pode ocorrer acúmulo de água junto às raízes. E esse fato contribui para a geração de uma praga e que a mesma mata e deixa as folhas secas. Exemplo: eu sei que a planta chamada Rousselia, uma planta famosa por atrair beija-flor, precisa de rega e cuidados com o solo, pois um solo mal preparado pode causar encharcamento e, por consequência, o aparecimento de fungos que atacam a planta. Atingimos aí a sabedoria. Alguma coisa além da percepção sensível exige conhecimento mais profundo. Ao observar uma planta, não tem como você ver as raízes que estão debaixo da terra. Mas alguém com conhecimento já teve essa vivência, essa experiência, e por isso tem esse tipo de sabedoria. Todas essas explicações são necessárias para podermos fugir de estereótipos que mais confundem do que contribuem para o conhecimento. Eu podia falar aqui em inteligência artificial, robô, IoT, BI, Business Intelligence, Machine Learning, Deep Learning. Isso tudo são somente estereótipos, nomes bonitos para softwares, para código binário. E todas elas não funcionam sem uma pessoa para programar ou operar. Inteligência artificial é software especializado, algoritmo matemático, robô, IoT também. BI, Business Intelligence, é a forma com que se extrai e tratam os dados, a forma com que se armazenam os dados e a forma com que se apresentam os dados. Machine Learning é aprendizado de máquina, significa o software estar preparado para apresentar a informação de acordo com determinados eventos, sem interferência humana. Deep Learning, aprendizado profundo, é a mesma coisa que aprendizado de máquina, mas com a proposta de ter aprendizado profundo. Em resumo, são softwares, algoritmos matemáticos pensados por pessoas.